Boa tarde! Finalmente vamos falar sobre esse assunto. Vou começar já sem demora, gente, avisando que essa live vai ficar gravada. Porém, eu não sei por quanto tempo eu vou poder deixar, porque esse tema é uma complicação gigantesca. A gente sabe que a Matrix não quer, né, que a gente fale disso, porém ela libera algumas coisas, né, sobre esse assunto. Engraçado, né, gente? Então eu vou depois dar um jeito de liberar o acesso de outra forma aí, para que mantenha gratuito. Deixa eu dar um alô aqui. Primeiro me digam se tá dando para ouvir, tá tudo bem? Todo mundo bem-vindo, gente. Oi, Ale, tudo bem? Super importante. Livre por aí, me fala seu nome. Boa tarde, eu quase ia dormir, aí lembrei. Isso, não dorme, acorda. Aliás, é o momento de despertar, né? Então eu vou pedir, por favor, para vocês confirmarem se o som e a imagem estão ok. Está dando para ouvir. Eu tô com meu ventiladorzinho ligado porque tá um pouco quente aqui, eu tô com luz. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou pedir também para vocês compartilharem o link da live para as pessoas que vocês sentem que podem se beneficiar desse conhecimento. Aliás, assim, né? Quem não vai se beneficiar? Ai, gente, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês, finalmente. Agradecer todo mundo que tá chegando aí no perfil. Ai, gratidão, Ale. Mari, tá bom, Mari, bem-vinda. Tô bem animada, agradecer todo mundo que tá chegando aí nesse último mês. Foi um boom, assim, de espertos chegando na egrégora. Eu tô muito feliz, esse é o meu servir, esse é o meu trabalho, por isso que eu acordo todo dia. Então quero abraçar todo mundo que tá aqui ao vivo, quem vai ver a gravação depois, enfim, todo mundo que estiver aqui, agradecer muito as trocas que a gente tá tendo. Então, assim, eu já vou começar porque eu tenho uma aula, né, gente? Tudo que eu me proponho a fazer, eu chamo de aula terapêutica, porque eu vou trazer conhecimento e vou trazer também prática, autoconhecimento. Então, no final da live, a gente vai ter um exercício multissistêmico, tá? Um exercício pela abordagem sistêmica e multidimensional, que todo mundo vai poder fazer, e você que fizer vai receber já informações valiosíssimas sobre como tá, tudo que eu vou falar aqui hoje, como que tá aí dentro de você. Então, já vai pegando papel e caneta, eu já vou falando, né, como a gente vai distribuir esse exercício. Então, pode pegar uma folha de caderno, assim, tranquila, não precisa ser uma cartolina, mas também não pode ser papel pequenininho, né? Eu vou pedir para vocês dividirem essa folha de papel em 5 pedaços, tá? 5 pedaços, e cada pedaço vai ter uma letra, os 4, A, B, C, D. O último papel vocês vão desenhar um círculo, tá? Então eu vou passando essas instruções durante toda a live para ficar fácil. Quem quiser me ajudar, que eu não vou conseguir digitar, e puder escrever aqui nos comentários as instruções dos papéis, eu vou agradecer muito. A gente aqui é uma comunidade, né? Um ajuda o outro. Então vamos lá, 5 pedaços de papel. Cada papel vai ter uma letra, papel A, B, C, D, e o último você vai desenhar um círculo, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar dando oi para todo mundo, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. Oi, Davi, ai, gente, desculpa, eu tô de óculos, mas eu fico meio atrapalhada. Tá falando de Teresina, Piauí. Minha família, meu sistema materno é do Piauí, olha que amor. Gratidão, gente, gratidão, viu? Um abraço bem apertado. Vamos lá, vamos começar, gente, que eu tenho muita coisa para falar. Primeiro, põe aí nos comentários o que é sexualidade para vocês. Vamos ver. Eu vou pegar alguns aí, quero entender da onde que vocês estão vindo nesse espaço interno aí, no universo que vocês são. O que vocês acham que é sexualidade? Vamos ver se tem alguém já respondendo. Vou dando boas-vindas. Fê, Mili, Eliane, Jaque, Jack, né, deve ser, Zia, enfim. Oi, gente, todo mundo oi. Vamos ver se alguém vai conseguir falar, porque eu coloquei essa pergunta lá nos stories e eu tive aliás, duas, né? Uma pessoa eu não consegui compartilhar ontem, mas 2 pessoas me responderam só. Vamos ver, o que vocês acham que é sexualidade, gente?
Ninguém vai responder também? Troca de energia, a Lê falou. Sim, também. Vamos ver, quem mais? Qual palpite que vocês têm? Vamos ver, eu quero saber. Só mais um, vai, pra gente começar. Vamos ver se um homem responde. A Fê, pra mim, sexualidade é a energia mais poderosa. Isso, tamo lá, tamo caminhando, a criação. Isso, vamos lá. Tá perto. A Bruna, energia vital. Eliana, cura. Maravilha. Gente, estamos no mesmo universo, certo? Estamos falando da mesma coisa, porém, o que eu vou trazer hoje aqui para vocês é organizar esse entendimento, porque organizando isso, a gente entende como direcionar tudo isso. E essa é a proposta da multissistêmica, né? Que é a abordagem que eu utilizo, que é uma abordagem que foi canalizada, né? E que, assim, mudou completamente a minha vida e mudou a forma que eu atendo as pessoas, né? E quem entra em contato com esse conhecimento consegue perceber e organizar o próprio despertar de consciência e o caminho aí de autoconhecimento e estudos, né? Então, sim, a gente tem aí várias informações do que pode ser sexualidade, mas a gente vai entender o que é exatamente isso. Então, começando, gente, a sexualidade, na verdade, ela é um mecanismo, eu vou até ler aqui porque tem coisas muito pontuais que eu não quero que passe nenhuma palavra diferente, tá? Então vamos lá. A sexualidade é um mecanismo que direciona a energia vital aqui na Terra, de terceira dimensão da matéria e da consciência. Então vamos entender isso. Hoje nós aqui nessa live, por exemplo, estamos vivenciando a experiência de terceira dimensão da matéria, é a condição de estar aqui nesse corpo, certo? Nessa estrutura material que a gente vive, nessa densificação. Mas a nossa consciência ela pode estar em outros níveis dimensionais. Eu acredito que muitos de nós aqui, a gente já tem um entendimento, então a gente vibra na terceira dimensão da consciência, mas a gente já está acessando a quarta e talvez a quinta, né? Não o tempo inteiro, porém já conseguimos beber da fonte, como eu sempre falo. Então, a gente precisa entender que a sexualidade, ela vai pegar toda essa energia que é a energia vital, a vida, né? Como a Fê falou, é a energia da criação e ela vai ajudar a gente a direcionar isso nessa dimensão aqui. Só que o nível de consciência, a dimensão de consciência que a gente vai estar, vai trazer os resultados positivos ou não positivos para a nossa vida. Então, quando a gente entende, ou seja, quando a gente eleva a nossa consciência para uma dimensão mais amplificada, a gente também eleva o nível da nossa sexualidade. Só que aí a gente precisa entender também o que é energia vital, né? A energia vital é a própria energia que dinamiza a vida, a criação. Então, digamos assim que ela é a argila, né? Que o Criador utiliza para dar forma para a vida aqui, vamos colocar, né, no planeta Terra. Mas eu não vou entrar muito a fundo nesses temas da multidimensionalidade, senão a gente perde o foco, né? Mas só para vocês entenderem, o universo que a gente vive, onde está essa dimensão de terceira ordem da matéria, é um universo todo composto por essa energia. Porém, existem várias faixas de dimensão, né? Mas para que a energia vital possa ser moldada, ela precisa de mecanismos. E a sexualidade aqui na Terra é utilizada para direcionar essa energia, né? Para a gente poder moldar ela, certo? Se eu estiver falando, se estiver confuso, vão me perguntando, tá, gente? Vamos lá. E aí, gente, tem uma outra coisa interessante, né? Que muita gente confunde. Porque a gente começa a falar desse tema e existe uma tendência a focar, né? Olhar mais para a questão do sexo. Mas vamos lá, vou jogar outra pergunta para vocês. Vocês acham que tem diferença entre sexualidade, sexo e libido? Fala para mim. Tem diferença? Sexualidade, sexo e libido? A Laís está perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, não vou poder deixar eternamente, mas vai ficar gravada, Laís, tá bom?
Vamos ver, vocês acham que tem diferença entre sexualidade, sexo e libido? A Bruna respondeu que sim. Eu já dei a dica, né, do que é sexualidade. Tem, né? Tá. Maravilha, que bom. Então vamos lá, vamos entender tudo isso, porque é importante a gente saber o que cada coisa é, né? A frequência de cada coisa e a função. E aí, gente, uma das premissas do entendimento multissistêmico é a gente saber que tudo tem uma função. Tudo. Tudo que você pegar tem uma função e vai ter um propósito. Se eu pegar essa jarra de água, ela tem uma função. O meu óculos tem uma função, né? O celular tem uma função. O sol tem uma função. O corpo físico tem uma função. As células hepáticas têm uma função. A nossa mãe tem uma função. Tudo e todos têm função e propósito. A mesma coisa é esse tema todo que eu tô trazendo. Então, a sexualidade, gente, ela também vai ter funções. O sexo é uma das formas de direcionar essa energia. E a libido é uma outra informação, é uma informação que vem antes, né? Uma frequência, é um impulso que vem antes para que a gente possa direcionar essa informação. Então eu vou destrinchar cada coisa para ficar bem explicadinho, mas mesmo assim depois vocês podem me perguntando. Deixa eu ver aqui nos comentários. A Alessandra falou, libido de vida e sexo são coisas muito diferentes. Exato. São diferentes, mas similares, né? Estão trabalhando juntos, né? Então vamos lá, gente. A libido, ela vou ler aqui para ficar bem explicadinho, tá? É o impulso vibracional em direção à troca da energia, que é essa energia, a energia vital, com o objetivo de gerar algum resultado. Então, digamos que a libido é como se fosse aquela vontade que começa a crescer, né? Só que essa vontade, ela é um impulso que vai levar a gente para concretizar qualquer coisa, para trazer um resultado sobre qualquer coisa. Não é só sobre fazer sexo, é também, mas não é só sobre isso. Uma outra coisa, o sexo, vamos lá na definição conforme o conhecimento multissistêmico. É a troca energética via ativação pela genitalidade, podendo ser multidimensional, ou seja, físico, emocional, mental e espiritual. Então, aqui na Terra, quando a gente fala de sexualidade, a gente vai abrir outro tentáculo e vai olhar lá para a questão sexual, que eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. Quando a gente fala de sexo, prática sexual, inicialmente, aqui na Terra, é pela região genital do corpo físico, certo? Mas não se restringe a isso, né? Muita gente, infelizmente, vivencia essa experiência somente através da genitalidade, tá? Outras pessoas já têm outro entendimento, e aí envolve, como eu falei aqui, e pode envolver a questão mental, a questão emocional, a questão espiritual, energética, enfim, a gente vai abrindo. Isso é uma outra coisa que eu posso depois trazer para destrinchar melhor como funciona a prática sexual através das dimensões do eu, né? Então, deu para perceber? O sexo aqui na Terra, ele é ativado através da genitalidade, tá? Sempre vai ser assim. Por exemplo, eu tive uma experiência uma vez em projeção astral, onde eu tive a oportunidade de visitar uma outra realidade, né? E nessa outra realidade eu estava sendo guiada, não era só eu, tinha um grupo, né, de estudantes, enfim, de trabalhadores da luz, e lá a pessoa que estava, né, o ser, enfim, que estava recebendo a gente para explicar como funcionava essa situação lá, eles mostraram como era a vida ali, né? Então, naquele lugar existia também o esquema de gêneros daqui do Brasil, aqui da Terra, né? Ou seja, existia corpos feminino e masculino, né? Era a configuração que existia lá, porém eles eram muito parecidos, né? Então não tinha diferença, não tinha diversidade de aparência, né? Eles eram muito parecidos, praticamente assim, como se fosse vários casais de gêmeos, né? Todos com o mesmo tipo, né? Físico. E ele foi mostrando pra gente que o processo de libido era ativado através do cardíaco.
E o interesse, né, a atração que um sentia pelo outro era dessa forma. Então, cada cardíaco vibrava numa, né, uma frequência específica e tinha uma cor diferente. Então, vamos dizer assim, um ser feminino daquele lugar que tinha o cardíaco rosa, tinha uma tendência a sentir atração por um masculino do cardíaco rosa, por exemplo, né? Era muito mais complicado, né? Não era nem complicado, não tinha ressonância. Uma feminina, né, do coração rosa sentia atração por um masculino do coração amarelo, entendeu? Então, a conexão, quando acontecia o encontro, né, a libido era ativada através do cardíaco, e o encontro íntimo não era através de genitalidade, como é aqui na Terra, era através dessa conexão do cardíaco, né? Eles não mostraram como funcionava em detalhes, mas era uma configuração diferente. Então, percebe, eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem por que aqui é através da genitalidade. E aqui, né, na questão da genitalidade, não é só com seres humanos, né? A gente sabe que tem muitos animais, até insetos, né, que procriam através da genitalidade, tá? Então, a libido e o sexo tem esses pormenores aí, que são interessantes de eu trazer para vocês. Gente, tá ficando claro? Tá ficando muito complicado. É uma aula, tá, gente? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Bem-vindo quem tá chegando. Parênteses pro exercício, né? Eu vou fazer um exercício no final. Então, quem chegou agora, pega uma folha de papel, de caderno, assim, uma folha sulfite e corta em 5 pedaços, por favor, tá? Os 4 pedacinhos, os primeiros, você vai pôr cada papel A, B, C, D, e o último papel você vai fazer um desenho de um círculo. Por favor, tá bom? Quem tiver disponibilidade de escrever aqui nos comentários, também eu vou agradecer essas instruções. Então, já fiquem com papel e caneta prontos, tá? Tá dando então pra entender, né, Eliana? Obrigada, viu? Então, vamos lá, gente. Dito isso, agora a gente vai entrar nas funções da sexualidade. Precisava trazer essa introdução para preparar vocês aí para o conteúdo, tá? Então agora é o momento que talvez alguns já saibam do que eu vou falar intuitivamente, talvez outros não. Muita ficha vai cair, vai bater uma... Ai meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha energia? Né? Vai abrir aí, mas fiquem calmos que tudo é um processo, tá? E felizmente a gente tá aqui a serviço da luz para direcionar o que for necessário nesse processo. Mas não se sintam, não traga culpa, nada desses sentimentos. Observe como um conhecimento novo que você está acessando e que na sua autorresponsabilidade você vai, né? Você agora tem a opção, com essa nova consciência, de fazer diferente, tá? Tá tudo certo, né, Mili? Gratidão. Gente, vamos lá. A sexualidade, lembra que é aquele mecanismo onde a gente pode direcionar a energia vital, que pode ser através do sexo, pode ser, né, a libido também ativada. Ela tem 4 funções. Então, agora vamos organizar tudo isso, tá? 4 funções. Aqui na Terra, tá, gente? A primeira função, procriação da espécie terrena. Lembra que eu falei da genitalidade? Né? Então pega lá um casalzinho de inseto, né? Eles vão procriar, eles vão, né, dar continuidade ali, manutenção na espécie deles. Então eles vão copular, né? Através dessa forma, né? Dessa energia, eles vão pegar essa energia, tá lá no instinto. Isso é campo morfogenético, né? Campo mórfico, enfim, tá aqui, gente. Ela já a gente não precisa ficar pensando muito nela, tá? Então, através dessa forma vai ser feita a procriação. Então, plantas também vivenciam isso. Se for, por exemplo, seres que não utilizam do sexo como forma de procriação, eles ainda vão utilizar essa energia, porque ela é a energia da vida. Então, existem outros mecanismos. Lembra lá daquele outro lugar que eu visitei? Outros mecanismos de fazer essa procriação, tá? Mas sempre, gente, sempre, qualquer realidade vai ser pelos princípios feminino e masculino, tá? Tudo que eu falar aqui não tem nada a ver com ideologias.
tem a ver com como funciona a realidade e o universo, tá? A gente poderia aprofundar em detalhes do comportamento humano, enfim, do que acontece no planeta, na humanidade. Isso aí é uma outra coisa, tá? Eu tô falando aqui da origem das coisas. Então, não tem como nascer um bebê sem ter um gameta feminino e um gameta masculino, tá? Não tem como nascer um cachorro sem um gameta feminino e um gameta masculino, percebe? Então, são leis universais, é a lei nesse caso do gênero e da polaridade. Então a gente precisa lembrar disso, que são coisas essenciais. O que vem depois disso são outras coisas que a gente pode analisar aí, que vão reverberando no comportamento aí do ser humano terrestre, tá? Então, primeira coisa, procriação de qualquer vida orgânica aqui nesse planeta, tá? Mas aí você pode perguntar pra mim, Lu, mas e as pessoas que são inférteis, né? Que não tem como gerar aí uma criança, né? Vamos colocar assim. Ou pessoas que optam por não ter filhos, né? Por qualquer razão aí, a motivação delas, tá tudo ok, cada um segue o seu caminho. O que faz, né? Então, pelo conhecimento multissistêmico, todas essas funções, para que a gente entre num estado de equilíbrio, de consciência, de evolução, de despertar, de qualquer palavra que você queira usar para falar de algo que está sempre em movimento de progresso, né? Essas 4 funções precisam ser honradas da melhor maneira possível, né? Então, se a pessoa é infértil, isso é resultado de alguma coisa que vem antes na multidimensionalidade do que ela é, né? Porque todos nós somos seres sistêmicos e multidimensionais. Essa premissa da multissistêmica não tem separação, a separação é uma ilusão. Então eu tô aqui, mas não é só sobre mim, né? Tudo que eu tô falando vem de toda uma composição da qual eu faço parte. E acontece a mesma coisa para essa função. Então a gente precisa lembrar que sim, eu posso ser infértil hoje porque isso é resultado de alguma outra coisa, né? E eu posso escolher não ter filhos porque isso também é um resultado de outras coisas que vieram ali, que estão circulando na minha energia. Independente disso, eu tenho como fazer novas escolhas. Ok, não quero ter filho ou não posso ter filho. Então eu preciso fazer o quê? Usar essa energia vital para deixar algum legado, porque a procriação é sobre a manutenção da espécie e daquela configuração de vida. Então, se eu não tenho como fazer isso, né, organicamente, eu posso deixar uma outra espécie de legado, isso, uma outra espécie de legado. Então, eu posso trazer essa energia e moldar ela de outra forma. E aí vai entrar a segunda função da sexualidade, que é a da cocriação, que muitos de nós aqui já estudamos, né? Quem acompanha o trabalho do professor Hélio Couto, já leu o livro Segredo, já acompanha todos esses gurus aí, né? Sabe do que eu tô falando. Então, lembra, gente, qual que é o princípio, né, da cocriação? É a gente escolher alguma coisa que a gente quer manifestar, a gente colocar toda a energia de alegria e gratidão sobre aquilo, como se já tivesse sido realizado, e soltar, né? Soltar para o universo, enfim, né? Então aí a gente passa a manifestar. Só que não é tão simples assim, né? A gente sabe que quando a gente quer manifestar algo que a gente deseja, tem todo um trabalho. A gente sabe que se a gente tiver com um monte de questões emocionais, de crenças limitantes ali, traumas, não vai dar muito certo, né? Mas o importante é a gente entender aqui que a cocriação é a capacidade, vamos ler, né? A capacidade indiscriminada de manifestar algo das dimensões mental, espiritual, energética, emocional, multidimensional para a dimensão física. E aí entra exatamente o que eu falei, né? A gente estuda lá a lei da atração e fala assim, é só você mentalizar, né? Que você tá dirigindo a sua Ferrari. Só que aí você não consegue manifestar a Ferrari, né? Por quê? Foi só na dimensão mental.
No emocional, você acredita que você é um pobretão que não tem a menor capacidade de sustentar uma Ferrari. Então, não vai dar certo, né? Mas pode ser que você manifeste ali um carrinho melhor, né? Então, a ideia aqui é a gente lembrar que todos nós somos seres... aliás, todos os seres de consciência humana ou adâmica, né, aqui na Terra, cocriam. Isso é um mecanismo através da, né, tá dentro do guarda-chuva da sexualidade, mas é um mecanismo de manipular, isso pode ser positivo ou não, consciente ou não, essa energia vital para materializar, trazer coisas da outra dimensão para cá, tá? Então, isso a gente faz o tempo inteiro. Todo mundo cocria, né? Uma pessoa uma vez falou, eu tava conversando com ela sobre essas coisas, uma pessoa que não tá muito habituada a esse universo todo aí, né, de autoconhecimento e despertar, e a pessoa falou assim, será que isso é verdade mesmo, Lu? E aí eu perguntei pra ela, como que tá a sua vida? Ela, acabei de ser atropelada, né, naqueles dias. E eu falei pra ela assim, como você tem pensado sobre a sua vida, né? E ela falou, tá difícil, né? Minha vida sempre foi complicada, né? Eu sempre tive muita dificuldade, tudo é muito arrastado. Eu sempre sou surpreendida com coisas, perrengues, que eu tenho que sair correndo, arrumar dinheiro. Aí eu falei, então, você já tá. Isso que eu tô te falando já está acontecendo, só que você tá fazendo sem perceber, né? Então, essa energia, a energia vital, ela também é manipulada através da cocriação. Tá? Tudo isso, guarda-chuva da sexualidade, tá, gente? Sexualidade, mecanismo de manipulação dessa energia aqui na Terra. Certo? Deixa eu ver se tem algum comentário. Ai, Mili, obrigada. Ó, quem puder, ler o comentário da Mili Vibes, que ela tá falando do exercício que a gente vai fazer no final, as instruções para pegar o papel e a caneta aí, que no final vocês vão fazer o exercício, tá? Pra gente ver como que tá tudo isso aí no universo de vocês. Certo, gente? Tá dando pra entender? Me avisa se tiver meio complicado, tá? Terceira função, gente. Essa aí, assim, ó. A terceira e a quarta funções são as que vão, possivelmente, começar a explodir aí a cabeça de vocês, tá? Não sei se até aqui tá já abrindo aí pra vocês, mas pra quem gosta do tema de relacionamento, né, pra quem tá tendo dificuldades aí na vida, no processo de despertar, tá se sentindo isolado, sozinho, tá vendo que tá muito difícil manter a comunicação com as pessoas, né, tá tudo muito, a interação, a conexão tá complicada, vai abrir aqui uma luz no fim do túnel, tá? Vamos lá. Terceira função. A troca de energia, que algumas pessoas falaram ali, né? Na frequência do prazer. Então, a terceira função da sexualidade é pegar a energia vital e conscientemente, mas sabemos que não é assim o tempo inteiro, né? A gente entrar em processo de troca para acessar a frequência do prazer. Então, vamos lá, gente. Explicando cada coisa do que eu tô falando. Tudo que acontece quando envolve essa energia, ou seja, tudo, né? É troca, tá? Nós somos ondas de informação dentro de uma grande onda maior, soberana, superior, certo? Nós somos pontinhos que emanam ondas, tá? Essas ondas chegam até algum lugar. E a gente também vai receber as ondas de outros pontinhos que estão vindo na nossa direção, certo? Tá dando para entender até aqui, né? Então, tudo que acontece, mas a gente não tá vendo nessa dimensão, a gente não vê, mas está acontecendo. Tudo é em forma de ondas. Lembra lá da física quântica? Que falava do experimento lá da dupla fenda? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Quem tá aqui já ouviu falar disso, pelo amor de Deus. Se não ouviu, vai atrás, porque sua vida vai mudar, né? Então, tudo é onda. Nessa realidade aqui, nessa dimensão de terceira ordem, nós vemos as partículas, tá? Mas é a roupinha das ondas, tá?
mas tudo é onda. Então, sempre está tendo troca. Exemplo, eu vou sair e vou na casa de alguém uma amiga, né? Vou acompanhar uma amiga para visitar uma amiga dela. Chega lá na casa da outra pessoa que eu não conheço, né? Não conheço a primeira vez. E eu sinto uma coisa estranha naquele lugar. Eu acho que todo mundo já sentiu isso, né? Nossa, tem alguma coisa aqui. Não sei. O que é isso, gente? As ondas colidindo. Então, a onda de vibração daquele lugar, daquela casa onde moram aquelas pessoas, tem uma característica. A minha tem outra, certo? Porque somos o quê? Seres sistêmicos e multidimensionais. Só que aí, por alguma razão, essas ondas têm uma frequência que não é compatível. Acontece algum choque ali. E ninguém precisa ficar julgando. Ah, essa família. Não tô falando nada disso. Eu tô falando de diferenciação de característica ali de onda, tá? Então, a gente pode sentir, tá? Desculpa, se a gente tiver, por exemplo, a gente tá ok, naquele dia a gente tá com um bom humor, tá tudo normal, a gente faz a mesma coisa, a gente vai na casa da amiga. E aí chega lá, a gente conhece aquelas pessoas e a gente sente, nossa, que pessoal bacana, que legal, gostei deles, nossa, né, me senti assim, né, senti uma ressonância. Isso é porque a característica da onda, daquele lugar, daquelas pessoas, está em ressonância. E muitas vezes a gente agrega, né, informação da outra pessoa. E isso pode ser prazeroso, tá? Então, quando a gente troca energia, a gente está trocando o tempo inteiro, nem sempre vai ser prazeroso. Mas, quando a gente fala das funções da sexualidade, uma delas é para resultar em prazer. Gente, o que acontece quando a gente, né, qual que é o ideal, né, vamos dizer assim, o natural, né, de quando a gente tem a prática da intimidade sexual? O nosso corpo, ele foi desenhado para ter um pico de prazer. Ele tem toda uma faixa de prazer que começa na libido, onde inicia né, vem aquela motivação. Isso eu tô falando pro sexo, mas acontece em outras situações, eu já vou falar. E a gente entra naquela faixa de prazer, no mínimo físico e genital, né? E aí chega um ponto ali que entra no pico, né? É a mesma coisa, gente. Como é embaixo é em cima, como é em cima é embaixo, tá? A troca de energia através da sexualidade, a motivação dela é gerar um resultado prazeroso, tá? E aí, de novo, falando aqui a definição. Essa troca é um mecanismo de fluxo da libido, tá? Mecanismo de fluxo da libido. E aí, deixa eu só ler aqui o que eu escrevi. Ah, tá. Eu vou ler para vocês verem o que, né, com detalhes, o que eu tô falando. Aqui se confirma que estamos trocando, energia, ondas de informação, tá? Com outras consciências, e que essa energia sempre terá um destinatário e um retorno ao remetente. Lembra que eu falei? É troca. Emanamos, recebemos, certo? A gente não só recebe a energia do outro, como quando a gente emana, bate no outro, nasce uma nova onda e ela volta pra gente. E é o tempo inteiro assim, gente. Lembra? É indiscriminado isso aqui, tá? Então aqui a gente vai encontrar situações, por exemplo, onde o prazer vai ser o foco, mas não como um foco, o objetivo final limitado, que é o que acontece hoje, né? Quando a gente fala de troca através do sexo, né? Aqui tem a grande questão, que é a genitalidade, o simples prazer genital, né? O vício no sexo, né? O estímulo só através do genital, acreditar que sexo é ter orgasmo, ou acreditar que o sexo só funciona se tiver orgasmo. Enfim, eu poderia aqui falar 1 milhão de coisas, eu tenho certeza que vocês também já estão, né, várias fichas estão caindo aí, mas aqui se você quer direcionar a sua energia vital quando for nessa parte da troca pro prazer, se você quer ter uma vida bem pobrinha, bem fuleira nessa área, então você vai ser só mais uma na manada, tá?
Você vai utilizar de ferramentas só para ter isso. Você vai falar que é uma necessidade física somente, tá? E você vai usar isso como desculpa para não elevar a sua consciência. E aí eu trouxe alguns exemplos, porque essa energia, essa função, ela vai direcionar, pelas trocas ela vai gerar prazer, mas também em outras áreas, em qualquer situação, gente. Qualquer situação que gera prazer é essa função, tá? E todas as funções se misturam, tá? Não é uma coisa assim isolada. Eu tô separando aqui só para ficar fácil o entendimento. Por exemplo, quando a gente sente prazer em auxiliar alguém, né? Estender a mão para alguém, ser útil, isso é uma forma dessa energia estar sendo direcionada, tá? Quando, né, no prazer em fazer sexo também, tá? Íntimo com alguém. O prazer em trabalhar com uma coisa que a gente ama, né? Tá vivendo no nosso propósito, é outra coisa. Lembra que tudo isso tá a serviço da vida, que é a energia vital. Então, tudo aquilo que eu troco com o outro e traz um resultado onde gera prazer, pronto, é isso que tá acontecendo. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem clara, eu não tô falando de puritanismo, eu não tô falando de religião, não é nada disso. Porque até um sexo casual pode ter o seu valor se você fizer isso de forma consciente com a outra pessoa e ambos estiverem direcionando para algo positivo, tá? Então, cada caso é um caso. Agora, promiscuidade, irresponsabilidade emocional, né? Todas essas coisas são outros 500, né? Como diz minha mãe. E aí, quando a gente puxa exatamente esse tema e a gente vai olhar para o que é desequilibrado, talvez fique um pouco mais fácil de entender, porque estamos num planeta onde, né, a humanidade é desequilibrada. Então, às vezes, fica mais fácil a gente entender com o que a gente vive ali, né, no dia a dia. Os desequilíbrios dessa função são os mais valiosos, porque a gente chama de matrix. Então, essas forças, essas consciências, seja lá o nome que a gente quiser dar, que tem uma agenda diferente da agenda da Nova Terra ou do despertar de consciência, eles vão usar justamente isso, essa parte, essa função, para colocar a gente no cabresto, né? Por quê? Porque a gente está falando de prazer. Lembra lá da pirâmide de Maslow? Vocês lembram, né? Não vou entrar em detalhes também, só tô jogando, depois vocês vão pesquisar. A base da pirâmide é controlada através disso aqui, as necessidades instintivas, tá? Então tem experimentos também que já foram feitos até com animais, né? O professor Hélio Couto fala bastante disso, onde tem estímulos ali que geram prazer e o animal é condicionado a fazer alguma coisa, né? Tendo o prazer como recompensa. Então, dopamina, gente, dopamina, rede social, conteúdo, música, cuidado. Gente, a gente precisa prestar atenção sem ficar neurótico, tá? Porque a gente vai vibrar no medo e é o que eles querem também, mas sendo consciente, fazendo escolhas conscientes, tá? Então aqui a gente precisa prestar muita atenção. Quando, como eu falei, o sexo é puramente instintivo, dentro aí desse esquema da genitalidade ou da pirâmide, né? Quando a gente, por exemplo, percebe que tem questões subliminares sendo usadas. Por que hoje em dia as músicas mais populares são as que têm expressão de sexo explícito? Pronto, isso é fácil, gente, é fácil, né? Muito simples. Então, se você curte esse tipo de música ainda, não se sinta culpado, porém, observe, né? Observe e entenda que uma parte sua pode estar dormindo, que você poderia estar já vivenciando, né, uma qualidade dessa energia, desses mecanismos que talvez você não tenha percebido. Só que aqui a gente é programado, a gente é manipulado para várias coisas. É na música, é para comprar produtos, né? Para ser convencido de acreditar numa visão específica de alguém, entendeu? Isso é muito simples de fazer, né? Então fiquem atentos a isso também.
E assim, eu já vou entrando numa outra parte, mas para fechar essa manipulação que é mais externa dessas forças, né, dessas consciências que não estão a favor da agenda que a gente chama de Nova Terra, a forma que elas mais utilizam, que deu muito certo, assim, e que eu já tive a oportunidade também em estudo projetivo, ter contato com esse universo e observar o que acontece nos bastidores, é a pornografia, né? Espero que não caia a live agora, mas enfim, eu vou falar conteúdo adulto, tá? Lembra que eu falei que é tudo uma troca? Então, se você vai lá e você começa a sentir a sua libido ativar, e aí você vai lá e fala, vou pôr um filminho aqui, não vai fazer mal, não. E aí você começa a se estimular vendo esse filminho. Gente, assim, lembra, nós vivemos num universo multidimensional. Não é só você e a tela que tá ali, tá? Essa energia é ouro. A energia vital é ouro. Ela constrói universos. Ela tira uma pessoa, uma consciência do universo sutil ali, da espiritualidade, ela traz para esse mundo, tá? Ela cocria, né, coisas. Ela gera um boost de prazer em estar na presença de outras pessoas, estar em conexão com outras pessoas. Imagina isso na perspectiva energética e espiritual. Então, quando você decide assistir um conteúdo adulto e se estimular, você está entregando todo o ouro que você tem. Essa energia, a energia vital, ela não é nossa. Ela não é assim, a minha energia vital. A Luciane tem a energia vital dela. Não. Essa energia nós somos condutores de energia. Só que a qualidade da energia é a gente que vai modelar. Então, se você não tem a menor noção do que você está fazendo, se você está cheio de conteúdo aí, emocional, e você acha que, né, tô aqui, eu e o filminho adulto, e tá tudo bem. Tudo isso tá moldando essa energia do jeitinho que algumas outras consciências precisam para se alimentar. Então, a indústria do conteúdo adulto, ela é um dos maiores pilares que concentra lá na base da pirâmide de Maslow, que controla quem tá ali. Então, a indústria, se você falar, não quero saber, Luciane, não acredito em nada disso, mas eu tô interessada em saber como funciona a indústria dos filmes adultos. Você vai ver um monte de coisa, de chorar de tristeza e assim, de você querer abraçar as pessoas, né, que acabam vivendo isso daí, principalmente os atores e atrizes. Então, assim, é um universo muito denso, muito sombrio, extremamente rico, né, em termos financeiros mesmo, mas também cheio de tentáculos. Existem pessoas extremamente inteligentes e é tudo muito fácil. Para eles, assim, é aquele dinheiro fácil, entendeu? A gente vê aí, né, gente? Qualquer pessoa que hoje em dia, né, tem uma rede social aí que as pessoas se expõem e ganham dinheiro para isso. Então, assim, eu acho que eu não preciso ficar, né, falando muito, vocês já entenderam, né, o que é isso. Então, fiquem atentos, tá? Existem outras formas, eu não tô falando nada sobre é errado se estimular. Não, isso é papo para uma outra live, um outro conteúdo. Isso também tem seu valor, só que com direcionamento e consciência, tá? E por fim, dentro desse guarda-chuva da terceira função, que é uma das mais fortes assim pra gente, é o emaranhamento energético espiritual, que eu já falei um pouquinho aqui, né? Quando a gente consome esses conteúdos para se estimular, a gente acaba entregando, né? A gente acaba trocando energia com esses atores, com toda a produção. É uma rede, gente. Somos seres sistêmicos e multidimensionais, né? O que a gente está alimentando? Onde a gente está enfiando a nossa energia, né? Enfim, a gente vai estar interagindo aí com essas outras consciências que vampirizam essas energias ou que fazem mercado, né? Mercado não, elas vendem essa energia, né? Existe troca valorosa, né, dessa energia aí em outros níveis dimensionais, então cuidado, tá? Mas a gente pode fazer isso em relação a pessoas específicas, né? Então, às vezes você tem um crush, ou
né, os caras aí tem aquela mulher que da academia que fica babando, né? E aí fica lá, né, se estimulando e pensando naquela pessoa. Independente da história que vocês tiverem. Você está criando, né, fortalecendo esse vínculo energético. Se a pessoa também estiver fazendo isso e vocês por alguma razão não estão se conectando, isso começa a ficar nocivo, é tóxico, tá? Não é legal. Agora, é importante entrar ali numa ressonância, um equilíbrio, né? Se são pessoas que conseguem conversar, que querem ficar juntas, é importante conversar e alinhar, enfim, fazer o trabalho de casa, né? A lição de casa. Mas toma cuidado, tá? Porque a gente pode entrar em emaranhamentos energéticos espirituais, ou a gente pode sustentar isso que já tá vindo de outro tempo, espaço, consciência, e isso começar a gerar problemas gravíssimos na nossa vida. E aí entra aquelas técnicas que a gente faz, inclusive na apometria, né? Que a gente ouve por aí como divórcio energético, que não resolve 100%, porque se os dois não tiverem uma consciência, pelo menos um quebrar essa conexão, vai ficar essa, né, enrolação aí e os dois enrolados nesse nó. Então presta atenção, tá, gente? Certo? Tá dando pra entender até agora? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Não esqueçam do exercício, peguem, a Mili deixou aqui o comentário, peguem uma folha de papel, sulfite ou de caderno, cortem em 5 pedaços, pedaço A, B, C, D e o último, um círculo. Vai deixando aí pronto, por favor, que a gente vai fazer o exercício no final. A Euna falou, por favor, se possível, poste essa live, está muito interessante, mas preciso sair. Ah, ela deve ter saído, eu vou postar. Posta a live, por gentileza. Não, tá. É isso, né? Então, bem-vindos aí todos que estão nesse momento, né? Um oi aí, um beijo, mas vamos continuar estudando aqui. Certo, gente? Deu para entender até agora? Se tiverem perguntas, tá? Podem ir deixando aqui. Vamos para a quarta função. Faltou o dedinho do 4. Quarta função da sexualidade pela perspectiva multissistêmica. E para que tudo isso, né, gente? Esqueci de falar. Porque a gente tá aqui para quê? Expandir a nossa consciência e recordar sobre as verdades, as leis universais, para a gente ter uma vida, a gente vivenciar essa experiência aqui nesse tempo e espaço, consciência, da melhor forma possível, né? E contribuir aí com a manutenção da criação, que está em expansão o tempo inteiro, né? Então, rumo à consciência de quinta dimensão, que a nova Terra já está aí, né, gente? Vamos lá, quarta função. Essa também, gente, se preparem. Se preparem, porque essa daqui é a que eu mais pego nos atendimentos de constelação multissistêmica e apometria terapêutica. É a que separa a fase infantil da fase adulta. Então lá, sexualidade, a guarda-chuva, certo? 4 funções. Uma delas é separar o eu infantil do eu adulto. Num primeiro nível, através da parte biológica, física, né? Que aí é óbvio, né, gente? O corpo vai desenvolvendo, a criança vai crescendo, chega a puberdade, aí começa a ativar os hormônios e pof, quando vê já tá na vida sexual ativada, né? Só que o que acontece? Não é tão simples assim, porque eu vou sempre repetir, para vocês nunca esquecerem. A partir de hoje, enfiem isso na cabeça para vocês lembrarem e continuarem expandindo. Nós somos seres sistêmicos e multidimensionais, então não vai ficar só no físico. O que acontece com 99% de nós aqui na Terra? Nós crescemos, o corpo cresce, né? A criança, né? Parece que desaparece, mas ela continua viva lá dentro, porque a gente entra, né? Ou fica, né, se mantém em maturidade emocional, muitas vezes mental, né, imaturidade espiritual, energética, que seja. Então, gente, o corpo físico terreno, ele já foi desenhado para isso. Vou trazer aqui mais uma evidência, né, além do óbvio que é o bebezinho que vai crescendo e vira adulto, que é a glândula pineal. A glândula pineal, quando a gente está na fase infantil, eu não vou saber dizer para vocês até qual idade exatamente, né?
mas ela segura os hormônios sexuais, ela é uma glândula, né, até uma determinada idade, e quando chega a idade, que é importante já para o corpo começar a desenvolver isso, essa função ela é liberada, né, tava travado, né, tira a trava. E é interessante porque não exatamente nesse momento, mas também é nessa fase que talvez a gente comece a perder a sensibilidade da multidimensionalidade, né? A gente vê aí vários casos de crianças, né, que aparentam ser médiums. Alguns são, outros simplesmente estão ainda com essa função ativada de captação das coisas, né, do invisível que seja, né? Mas não porque tem uma coisa especial, é porque faz parte, né? A gente vem de outra dimensão pra cá, a gente vem com tudo fresquinho, né? Então é normal a gente perceber essas coisas na infância. E aí a pineal nessa fase ela trava para algumas coisas e libera para outras, né? E aí a gente faz todo um trabalho, meu nariz está coçando. Todo um trabalho aí durante o processo de despertar, né? Para equilibrar as funções energéticas, espirituais e multidimensionais da nossa pineal, uma vez que para o corpo físico ela, segundo os médicos terrenos, ela meio que fica sem muita utilidade. O que, assim, eu não sou médica, tá? Mas eu tenho, né, a oportunidade de estudar na multidimensionalidade, eu sei que não é bem assim, tá? E aí, gente, o que acontece isso? Quando a gente tá falando de sexualidade. Imagina o seguinte, os casos que eu pego que são muito comuns, é que quando a gente abre, por exemplo, o campo sistêmico e geralmente a queixa das pessoas são: minha vida tá travada, eu não consigo fazer dinheiro, eu não consigo ter satisfação profissional, ou eu não consigo encontrar um relacionamento equilibrado, né? As coisas da vida adulta, tá? Quando a gente traz, eu gosto muito de trazer, né? Mas eu trago dependendo da pessoa, enfim, da situação, da consciência dela, eu gosto de trazer a sexualidade pro campo, porque a gente percebe aonde está essa sexualidade. Muitas vezes a sexualidade da pessoa não está com ela no campo, está em outro lugar, tá? E geralmente está com os pais, ou o pai, ou a mãe, ou ambos. Às vezes acontece de estar com um ancestral. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela já soltou da parte da infância, mas a sexualidade dela tá totalmente no trabalho. E a queixa dela é que ela não tá conseguindo um relacionamento afetivo. Percebe? Então, assim, quando a nossa sexualidade não está com a gente, significa que tem algo ali que não foi cortado, né? A transição não aconteceu por completo, só aconteceu no físico. Então, por exemplo, situações que a gente tem com a nossa mãe, por exemplo, pode fazer com que a gente mantenha a sexualidade ali, tá? Como forma de proteger essas partes mais sensíveis. Isso é tudo inconsciente, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui é inconsciente. Lembra do iceberg, da ponta do iceberg? Então, eu tô falando da parte que tá submersa, tá? Então, por exemplo, se a gente tem... teve algum trauma relacionado com a nossa mãe, e isso tá muito vivo ainda pra gente, por exemplo, né? E a gente sente muita falta de mãe, sabe? Daquele maternar, do colo. Aí eu recomendo sempre olhar primeiro para a questão da criança interior e aí observar essa questão da sexualidade. Muitas vezes todas as necessidades, as funções que eu falei antes, estão presas e travadas porque parte do seu emocional está ainda ali pedindo, né, esse colo de mãe. Então a sua energia vital está sendo muitas vezes direcionada só para isso, tá? O que mais que eu posso falar aqui dessa parte? No geral é isso. São exemplos que eu acho que ficam bem claros, né, para entender. E assim, isso tudo atrapalha várias áreas da vida, né? Não só, por exemplo, um relacionamento afetivo, né? Eu gosto de falar assim, quando a gente está muito vivendo no nosso eu infantil, ou seja, a nossa criança interior está muito ferida, está negligenciada, a gente nem sabe disso, nunca viu, ou não ter coragem de aprofundar, ressignificar esses conteúdos que estão ali ainda doendo, a nossa vida vai ser conduzida por ela. Então a gente vai vivenciar a frequência da imaturidade.
né? Então, criança não faz dinheiro, criança não trabalha, criança não faz sexo. Então, percebem? A gente precisa, gente, não tem outro jeito. O único, eu falo assim, você não sabe o que fazer, corre pra dentro. Corre pra dentro de você, porque as respostas estão todas dentro da gente, tá? Não tem despertar de consciência assim, tá? Quando eu falo desperto aqui também, não tem nada a ver com superioridade, isso é uma visão muito superficial. Eu trabalho com isso, atendo pessoas, eu faço isso, eu me arrasto no meu autoconhecimento, estudo que nem uma louca para poder falar tudo isso com propriedade e dar a mão para vocês com propriedade. Então, assim, dá trabalho, autoconhecimento e estudar, né? Conhecimento é poder, dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, então, se joga na Matrix, acabou, entendeu? Agora, se você tá vendo que a vida não é só isso, que você quer algo a mais, tem uma coisa dentro de você chamando, você vai ter que fazer isso, né? Só que não vai ser difícil, assim, no sentido de... Vai ter hora que dá um ranço, a gente não quer mais ver nada, ok, vai lá e descansa, vai ver um TikTok, entendeu? Mas a gente tem aquela vontade, é prazeroso. Então, vai dar um trabalho. Não é fácil, mas é possível. E os resultados vêm quando o perrengue bate de novo, gente. Quando a gente entendeu como funciona tudo isso e a vida vem e testa e a gente faz diferente, fala, passei por essa de boa dessa vez. Se fosse há um ano atrás, eu tava chorando no chão. E hoje eu tô ok. É difícil, mas bora, vamos viver, né? Percebe? Então, tudo isso é importante da gente olhar. E se a gente quer ter uma vida, né, expandir a nossa consciência, é importante olhar para tudo isso. Certo, gente? Tá dando para entender? Tá fazendo sentido? Falem comigo, por favor. Só para eu saber se todos estão entendendo. Bem, isso mesmo, a Ale falou. Tá. Ok? Agora, como vocês podem perguntar para mim, Lu, como que faz então pra gente ter uma sexualidade equilibrada? A gente já tá entendendo tudo isso, né? Ok, tá clareando aí. Mas como que a gente faz tudo isso? Aí entra a multissistêmica, né? Então eu trouxe aqui todo esse fluxograma da sexualidade para vocês. E aí a partir daí, e com o exercício que a gente vai fazer agora, vocês já vão sair daqui com praticamente o mapa da mina, né? Só que aí daqui para frente são vocês. Claro que vocês podem e devem pedir ajuda, né? Inclusive eu tô aqui, né? Quem quiser, né, falar comigo, tem aí na minha bio os contatos, me chama lá no WhatsApp, se quiser marcar uma sessão comigo, enfim. Outros terapeutas, pessoas comprometidas mesmo, vocês vão ter o mapa da mina. Então, presta atenção agora, tá? Muita atenção. Pra gente ter uma sexualidade equilibrada, ou seja, a gente direcionar a energia vital que passa através da gente de forma consciente e aproveitar, porque é isso que a criação quer, que a gente aproveite, porque ela se multiplica, ela se expande através da gente. Ela fala assim, eu vou deixar essa semente aí com vocês, né? Plantem ela da melhor forma, dê frutos, né? É essa a ideia. Então, a gente precisa despertar a consciência sistêmica e multidimensional. De novo, somos seres sistêmicos e multidimensionais. O que é ser um ser sistêmico, Lu? Tudo é um sistema. Tudo é troca. Lembra? Tudo é troca. Tudo é sistêmico e tudo é multidimensional. Então, o meu óculos é um sistema onde tem várias peças. Cada uma tem o quê? Lembra? Tudo tem função também, né? Cada uma tem a sua função e seu propósito. E juntas, elas entregam algo, que é fazer com que eu enxergue a tela, tá? O sistema solar, né? É um conglomerado, é um sistema onde tem vários planetas, tem um sol central, tem todo, né, as outras coisas ali, os corpos celestes, todos, cada um, né, tem a sua função, a sua característica, e juntos eles permitem que exista a vida na característica que ela tem aí, tá? Qualquer coisa, gente, que a gente pegar, qualquer coisa, um animal,
um pedaço do nosso corpo, tudo, uma cafeteira, qualquer coisa é um sistema. Convido vocês a estudarem a lei, eu esqueci agora, não é a lei sistêmica, é outra coisa. A teoria dos sistemas, tá? É super interessante. Vocês vão entender bem como que é. E a consciência multidimensional, que vai falar que tudo tem dimensões. Quer ver, ó? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Vou pegar um deck de tarô, de oráculo, que eu amo, gente. Aliás, aguardem novidades em relação a tarô e multissistêmica. Vamos lá, eu mostro pra vocês isso aqui, ó. Certo? Aí vocês falam, ai, que imagem bonita, né, Lu? Linda, né? Isso. Mas vocês não sabem, tirando aqui o nome, né? Vocês não sabem o que é isso, certo? Aí eu pego e falo assim, então, mas isso aqui é assim também, ó. Nossa, é uma caixinha? O que é isso, né? Aí eu falo, então, e tem assim também, ó. Ó, as dimensões. Aí eu falo, então, aí tem esse aqui também, ó. Aí todo mundo, ai, que legal, tá. Aí eu pego e falo assim, então, mas calma, não ligue agora, porque ainda temos isso. Aí eu pego e abro. E aí eu mostro que tem uma outra dimensão que ninguém imaginava. Olha isso, gente. Meu Deus, tem uma outra dimensão. Abriu. E agora? Aí eu mostro, olha, tem isso daqui ainda, ó. Mas não ligue agora, porque ainda temos outras dimensões. Aí eu vou mostrando, entende? Então, gente, é isso, tá? Então, somos seres sistêmicos multidimensionais. Tudo é sistêmico, tudo é multidimensional, tudo é troca e tudo tem função, tá? Isso é quinta dimensão da consciência. Isso é elevar, alavancar, expandir a consciência, é sair desse nível de desperto que acha que é só a lei da atração ou a mecânica quântica, né? Ou acha que, nossa, eu encontrei tudo, eu sou nada e pronto, eu iluminei, tá? Ou é achar que é impossível acessar a quinta dimensão. Gente, não é impossível, gente, pelo amor de Deus. Isso que eu tô falando aqui é de quinta dimensão. Nós estamos juntos aqui, vivenciando, aliás, a sexualidade, porque eu estou sentindo muito prazer de estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês estejam também sentindo prazer com esse conhecimento que eu tô transmitindo. E nós estamos aqui juntos na faixa de quinta dimensão. Então não é impossível, não. É muito possível e eu sou um agente de despertar de quinta dimensão. Eu vivo o tempo inteiro? Não. Por quê? Porque eu estou no meu processo, porque eu estou na terceira dimensão da matéria e porque, antes de tudo, eu sou uma estudante. Mas eu bebo da fonte e eu tô levando vocês para beber, às vezes, comigo lá na fonte, tá? Então, sim, é possível, mas tem que despertar consciência sistêmica e multidimensional. E refletir sobre essas funções que eu expliquei para vocês. Como que você acha, como que você vê tudo isso, né? É o tal do escrever as crenças. O que eu penso sobre essas coisas? O que eu penso sobre procriação? O que eu penso sobre cocriação? O que eu penso sobre troca energética que resulta em prazer? O que eu penso sobre a criança interior e a vida adulta? Tudo que eu escrever ali, que eu perceber o que eu penso, é o programa que roda a minha vida, tá? Então, preciso olhar para isso. Se tiver alguma coisa meio estranha, meio travada, é porque preciso olhar, tá? E é que é o que eu tô falando aqui, identificar os desequilíbrios e trabalhar nisso. Como que a gente trabalha? Estudando, conhecimento é poder. E se estudando, autoconhecimento é libertação. Tá? Não adianta só, que é aquele post que eu fiz ali, que, enfim, espalhou aí, um monte de gente chegou por causa desse post. De ficar abrindo a porta, saindo da Matrix, né? Você não sai completamente, mas, enfim, as pessoas acham que sai. Você acessa um monte de coisa, você acha tudo maravilhoso, aí você quer convencer todo mundo. Só que lá dentro não tem autoconhecimento. Tá só no mental, né? O hermetismo é lindo. Deixa eu falar pra minha mãe, porque a minha mãe tá cheia de problema. Então eu vou falar pra ela que tem a lei de não sei o que lá, que ela vai se convencer e vai despertar a consciência dela. Só que você tá cheio de raiva da sua mãe. Então, entende? Não, você está só abrindo a porta pela primeira vez.
tem que ter conhecimento e o autoconhecimento juntos, tá? Pra gente poder de verdade despertar. Certo, gente? Deu pra captar? Bem-vindos todos. Pronto, dito isso, alguém tem alguma pergunta? Porque nós vamos pro exercício e assim, se você está vendo essa gravação ou se você não vai poder fazer o exercício, né? Se, sei lá, você tá ouvindo isso no carro, enfim, para aqui, não assiste o exercício, tá? Assista e faça o exercício quando você realmente puder e quiser. Disclaimer, aviso, faça esse exercício. Tá? Faça. Por favor. Não é pra mim. Apesar que, né, o mundo vai se tornar melhor. Eu vou aproveitar também. Mas vai mudar o jogo da tua vida. Presta atenção. Eu tô falando porque eu sei o que eu tô falando. Eu fiz, eu vivo, eu faço. E eu conduzo, guio pessoas pra viver a mesma coisa. Escuta o que eu tô falando, tá? Vamos lá, deixa eu ver as perguntas. Deu sim, a live tá ótima, que bom que você gostou, Ale. Volto depois então. Tá, beleza. Consegue, depois vai ficar gravado e aí vocês fazem, né, já pula, vai direto pro exercício. Mas façam, tá? Vamos lá. Tá todo mundo no carro, né? Bom, eu tenho que fazer o exercício porque tem que ficar gravado de qualquer forma. Espero que outras pessoas possam fazer, porque quem tiver ao vivo vai poder perguntar sobre o próprio exercício e eu vou comentar aqui. Então tem essa vantagem. Se você não está impossibilitado de fazer, faça. Gente, é o seu momento. É sobre você, é sobre a sua vida, tá? Tipo, não tô cobrando nada, não tem que passar cartão. Eu tô aqui só, sabe, deixando a energia vital. Tô trocando aqui energia com vocês. Então, aproveitem. Gratidão, Ale. Um beijo enorme, viu? Olha lá, a Ale tá falando, a Ale, né, a gente já teve a oportunidade de estar juntas nos trabalhos. Certo? Pegando os papéis, lembra? Pega uma folha, sulfite ou de caderno, corta em 5 pedaços. Pedaço A, escreve a letra A no papelzinho. Pedaço B, pedaço C, pedaço D. E o último você vai fazer um círculo, tá? Ah, tá, você não tá dirigindo? Não, então faz. Se você pode fazer agora, faça, porque eu posso te ajudar aí com o resultado, caso você tenha alguma dúvida, tá? Não pode fazer dirigindo, tá, gente? Você tem que estar concentrada. Não, se você tá fazendo outra coisa que você não pode parar agora, não faça, porque você tem que estar concentrada. Mas se você tá de boa me ouvindo, não sei se eu faço. Faz. Por que não vai fazer? Ó, já várias pessoas saíram. Façam, tá? Façam. Papéis prontos. Por enquanto, pode ficar sentado, tá? A última coisa eu vou pedir pra vocês levantarem, mas vai ser rapidinho. Então, eu vou pedir pra vocês pegarem o papel A, B, C, D. Isso, Ale, me ajuda aí. Me ajuda a ajudar o povo, porque tem que empurrar, né, às vezes, gente. Eu não gosto, sabe? Não gosto mesmo. Eu gosto que as pessoas, né, tenham espontaneidade. Mas eu tô falando porque eu sei que vai ajudar, tá? Bora, vamos fazer. Bru, estou dirigindo também, mas vou fazer depois. Então, desliga, Bru, tá? Beijo. Depois a gente vai se falando. Papéis A, B, C, D, certo? Vocês vão pegar esses papéis e vocês vão colocar como se fosse uma, assim, né, de cima para baixo, certo? Sei lá, numa mesa, num lugar assim que vocês conseguem apoiar os papéis, tá? Pode ser no chão também, que eu faço os exercícios com os papéis no chão. Se você quiser fazer no chão também pode ser. Fique em pé, coloca os papéis no chão. Só que o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar esses papéis numa ordem, na ordem que vocês sentirem, tá? Vocês não sabem o que esses papéis significam. Esse é um movimento multissistêmico, multidimensional e sistêmico. Esse exercício lê o nosso inconsciente,
tá? Por que eu faço um modo oculto? Vocês não sabem o que significa cada papel. Porque se eu falar, o ego de vocês vai querer proteger e vai distorcer toda a resposta. Então, eu não vou trabalhar com o ego de vocês, eu vou trabalhar com o inconsciente. Então, vocês vão intuitivamente, vocês não sabem. Então, não adianta ficar pensando, ai, acho que era melhor o B. Não, entendeu? Pode pôr os papéis, assim, A, B, C, D, e sente. E coloca numa ordem, tá? Sei lá, por exemplo, o papel C aparece primeiro, depois o B e por aí vai, tá? Põe assim, como se fosse um ranking, né? De cima para baixo, tá? Vão colocando, respira profundamente. Se você sentir que você tá acelerada, dá uma acalmada, faz uma respiração profunda, inspirando pelo nariz, soltando pela boca por 3 vezes. Solta os seus ombros, solta o pescoço, dá uma relaxada. Tem bastante energia sendo entregue para você agora. Eu tô emanando, eu e a egrégora aqui que trabalha comigo. Então você tá recebendo bastante. E você vai usar essa energia para trazer um resultado, lembra? Esse resultado vai emanar uma nova frequência, que é o que você quer. Espero que sim. Colocou? Deixa aí. Quem quiser, é que não vai dar, né? Que vocês estão no celular. Mas depois, pode deixar assim. Depois você pode até tirar uma foto no final do exercício para você ter registrado ou fazer suas anotações. Mas por enquanto, deixa assim. Agora você vai pegar o papel que tem um círculo desenhado, tá? Esse é o momento que é extremamente interessante se você levantar. Então, você levanta, tira o seu sapato, você vai colocar esse papel que tem o círculo desenhado no chão. Então, o desenho do círculo vai estar para cima, você vai ver, tá? Então, coloca ele no chão na sua frente, respira profundamente, ajusta a sua postura, se quiser dar uma chacoalhada para soltar a energia, faz aí o que você sentir que te deixa mais centrado, centrada. E aí você vai pisar nesse papel. Você vai subir nele. Fecha os seus olhos, respira fundo. E agora você vai começar a acessar a informação vibracional que tem nesse papel. Começa a observar sem julgar e sem analisar. Então, pode ser que você veja imagens na sua mente. Observe o que são essas imagens. Pode ser que venha palavras, memórias. Pode ser que você comece a sentir coisas, emoções, né? Pode ser que você sinta vontade de se movimentar, né? Ao invés de ficar em pé, você queira deitar, sentar. Se você quiser mudar a sua posição física de alguma forma, faça em cima do papel, tá? Se você quiser dançar, virar, enfim, levantar um braço, não julgue nada. Simplesmente dê voz, dê passagem para isso, para essa informação, tá? E siga sentindo, observando, vai como um pesquisador, né, que começa a observar aquelas informações. Quando você perceber que você já recebeu, você já acessou a informação desse papel, desse círculo, você vai sair dele, você vai dar um passo para trás, respira profundamente e agora você vai pegar esses outros papéis, o ABCD. Aliás, não pega não, deixa do jeito que tá, desculpa. Mas você vai pegar o papel do círculo e vai escolher um lugar em relação aos outros papéis para colocar ele. Então, por exemplo, você vai manter a ordem de importância ali que você deixou, certo? O primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você vai pegar o papel de círculo e vai escolher onde você vai colocar ele em relação a esses outros papéis. Pode ser que você coloque ele acima do primeiro papel que para você estava em primeiro lugar, tá? Pode ser que você coloque atrás, como se ele tivesse, né, de costas.
Pode ser que você escolha colocar do lado de um dos papéis. Por exemplo, o meu primeiro papelzinho lá era o B. Aí eu quero colocar o papel do círculo do lado do B. Pode pôr também. Você pode falar assim, eu quero colocar entre o B e o D. Enfim, eles estão juntos ali, você vai colocar no meio. Escolha qualquer coisa que vier, que você sentir que esse papel do círculo precisa estar em relação aos papéis das letras, você vai colocar, você vai posicionar. Então, respira fundo. Escolha onde você vai colocar o seu papel do círculo. Lembrando que esse é um exercício multissistêmico. Nós acessamos informações sistêmicas, ou seja, que não estão só no nosso universo, mas faz parte da rede, dos sistemas dos quais a gente faz parte. É um exercício multidimensional, ou seja, ele contempla todas as facetas da nossa consciência, inclusive as inconscientes, aliás, praticamente todas. E todas as informações estão dentro da gente. Ou seja, eu sei o que está acontecendo aí com vocês, mas eu sei como guiar vocês a descobrir. Isso também eu estou ajudando vocês aqui a exercitar a autorresponsabilidade e o guia interno. Estou ajudando através também da multissistêmica a vocês ajudar vocês a organizarem o processo de autoconhecimento e despertar de vocês. Com direcionamento, para vocês saberem o que fazer em seguida, com toda essa informação. Certo? Esse é o exercício. Terminamos aqui. Agora, vocês podem sentar, ficar confortável aí, continuar me assistindo, que eu vou revelar o que representa cada papel e o resultado, né? O que você vai observar ao fazer esse exercício aí dentro de você, tá? Então, vamos lá. A ideia de colocar nessa ordem é para vocês identificarem em que ordem vocês estão colocando as funções da sexualidade na vida de vocês aí, sem perceber. Então, o papel A representa a função lá da transição da infância para a vida adulta. Então, o papel A representa a função da transição da infância para a vida adulta. Certo? Pode escrever no papelzinho, se quiser, para não esquecer. Mas deixa do jeito que tá, não mexe na posição aí que vocês deixaram. Papel B representa a função da procriação. Para alguns isso pode não parecer tão importante, mas tem uma importância gigante para outras pessoas, né? Então, o papel B é a procriação. O papel C é a troca que gera prazer. Lembra? Quem estiver chegando agora, tchau. Lívia, acho que, não sei se o Jorge, não escutem o exercício, porque senão vai estragar tudo. Tá? Depois assiste a gravação, por favor. Então, papel B, procriação. Papel C, troca de prazer. A função da troca de prazer, lembra? Que resulta em prazer. E o papel D, não tô no YouTube não, tô aqui. Mas depois você vê a gravação. Já deleta aí da sua memória o que eu tô falando. Eu vou deixar gravado, tá? Letra D, a Lívia é uma mentorada, tá, gente? Por isso que eu falo assim, com essa intimidade. Letra D, papel D é a cocriação, tá? Cocriação. E aí você vai olhar e perceber qual a ordem de prioridade, de importância, né, vamos pôr assim, que você colocou. Quem tiver lá no topo é o que você está priorizando, sem perceber ou conscientemente.
Gente, não tem certo e errado, tá? Nesse exercício. Tem assim, deixa eu ver o que tá rolando aqui, tá? E assim, esse exercício, aliás, a característica dos exercícios multissistêmicos que eu faço eu falo que são diagnósticos, né? Mas eles vão tirar uma foto do que tá acontecendo naquele momento. Pode ser que se você fizer isso daqui a um mês, vai estar diferente, entendeu? Porque os acontecimentos da nossa vida, às vezes a gente tá naquele momento trabalhando a nossa criança interior, então, sei lá, o papel A vai tá lá no topo. Não quer dizer que tá errado ou que você tá desequilibrado, entendeu? Mas é uma forma da gente entender o que tá acontecendo dentro da gente, tá? Feito isso, agora a gente vai observar, né? Aí vocês já estão recebendo bastante informação, né? Ao ver o ranking aí, né? O que tá no último é o que você tá menos colocando energia ali, né? Menos da sua atenção. Quem estiver chegando agora, eu sugiro que saia e veja a gravação, porque senão vai estragar toda a experiência da live e do exercício multissistêmico, tá bom? Depois eu vou deixar a gravação, mas eu agradeço muito a participação. Agora a gente vai pegar o papel que tem um círculo, certo? E aí você vai perceber o que você sentiu. Por quê? Esse papel representa justamente a energia vital que tá aí atravessando o seu ser. Porque os demais papéis é a própria sexualidade, é a sua sexualidade, eles compõem esse sistema seu, sexualidade. E o papel do círculo é a sua energia vital. Lembra que eu falei que a gente que tempera ela é pura. Dependendo de como a gente tá, a gente vai dar o tom para ela, certo? Então, quando você subiu no papel do círculo, o que você sentiu? O que veio na mente? O que você, né? Enfim. Às vezes se vem uma imagem, é porque essa imagem vai representar algo para você, é um arquétipo, né? Às vezes vem uma memória, então pode ser que a sua energia vital esteja imantada dessa memória. Importante você olhar para ela, entende? Deixa eu ver aqui. A Mila escreveu, círculo acima significa o quê? Então, vamos lá. Aí você primeiro volta, calma, respira por partes. Lembra o que você sentiu no papel do círculo, da energia vital, tá? Isso é muito importante para você saber que tom você tá dando para ela. Anota, vai anotando, tá? Depois que eu falei, agora pega esse papel do círculo e coloca lá junto com os outros papéis das letrinhas. Ali vai mostrar como ou de que forma que seja, em que potência você tá canalizando isso, tá? Canalizando essa energia. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Mili também falando. Quando entrei no círculo, vontade de chorar. Então, vamos lá. Eu vou começar a comentar aqui. Quem quiser compartilhar, né? Para também exemplificar para quem assistir depois. Se você subiu no papel do círculo, que é a sua energia vital, e você sentiu vontade de chorar, primeiro você tem que entender, esse choro foi o quê? De alegria, de tristeza? Qual a expressão desse choro? Se foi um choro de tristeza, estava mais remetendo a uma sensação desconfortável, então possivelmente a sua energia vital está sendo nutrida por você por um sentimento que não é tão agradável, tá? Que aí pode ser N coisas, a gente vai entender um pouco melhor, a gente vai afunilar, entendendo onde você colocou em relação aos outros papéis. Como você está canalizando, né, essa energia vital, em que função você está centralizando ela, tá? Tá, deixa eu ver a Cássia. Cássia, coloquei círculo primeiro de todos, mas ao entrar não tive sensação. Se você subiu no papel do círculo e não teve nenhuma sensação, também, a gente tem que depois ver como você direcionou a outra, eu já vou falar, né, em relação às outras letras. Se você não sentiu nada, pode ser que a sua energia vital esteja neutra, que é uma coisa, pode ser uma coisa positiva,
como pode ser que você, assim, não tá... Ela tá aí porque você tá, né, você faz parte da criação, mas você não tá, ela tá, assim, apática, sabe? Assim, não, você não tá dando tom pra ela, não tá tendo expressão sua, entende? Ela tá ali neutra, é igual, assim, configurações de fábrica, sabe? É aquele basicão. Aí a gente vai lá e começa a configurar, né, usar as configurações personalizadas. Então, é tipo isso, talvez você não esteja configurando personalizado, tá? Só que aí você falou, e a Mili também, que vocês, pelo que eu entendi aqui, vocês colocaram o papel do círculo acima das letras, é isso? Confirma pra mim. Se for isso, significa que é uma coisa positiva porque você tá viva. Aqui você, ainda existe um impulso de vida, você está honrando a energia vital. Porém, você não tá direcionando, entende? Você tá tipo assim, é o basicão, é configurações de fábrica. E isso é muito comum, gente, porque a gente não tem consciência. Agora vocês sabem. Então vocês entendem que, né, todos nós carregamos essa energia, ela é o ouro do universo, da criação. Né? Então, o que a gente faz com uma joia dessa, com uma riqueza dessa? A gente vai investir, a gente vai direcionar. Ó, tá vendo? Se estudar educação financeira, serve até para isso, para a gente entender esses mecanismos sistêmicos e multidimensionais. Dá para aplicar com essa energia também, entendeu? Então, assim, é o basicão, configurações de fábrica, presta atenção. Vamos lá. A Fernanda Pérez. Letra B, procriação. É somente no sentido de procriar babies ou podemos interpretar metaforicamente procriação em geral? Então, eu expliquei lá no comecinho, né? Se você não tem como procriar, né? Trazer babies pro mundo, é importante você deixar um legado, entendeu? Porque é como se fosse um filho, né? Então, é nesse sentido, tá? Ela casa um pouco com a cocriação, mas aqui a ideia é, uma vez que você não teve oportunidade de passar para frente através da função da procriação, você pode usar a cocriação para honrar isso, deixando um legado. Então, quando a gente usa a cocriação, não só para coisas que a gente gosta e quer na nossa vida, mas para deixar algo que, quando a gente deixar essa dimensão, vai continuar aqui. E as outras pessoas serão beneficiadas, ou seja, se torna um elemento sistêmico, né? Então, por exemplo, se você não teve oportunidade de ter filhos, né? Porém, você monta uma instituição, né? Aqui, por exemplo, né, a Fê, minha amiga, mentorada, ela ama os animais. Ela pode abrir uma instituição de abrigo para os animais. Aí, quando ela deixar essa dimensão, a instituição continua, instituição Fernanda Pérez, tá? E aí outras pessoas vão cuidar, entendeu? Então isso pode ser contrabalanceado. Não sei se deu para entender. Qualquer coisa me pergunta. A Cássia falou, estou apática. Então, se você se percebe apática, então é isso mesmo. Zia Servin, eu pensei numa águia no momento do círculo. Então, aí são mensagens que você está acessando para você mesma, né? Então, se a gente está falando de energia vital e você viu uma águia, significa, eu vejo assim, tá? Aí você me fala se faz sentido para você, que é exatamente essa experiência que a gente está tendo agora. A águia como arquétipo e medicina animal, que chama a gente, puxa a gente para ver além, para fora, o que a gente está fazendo aqui, esse conhecimento que eu estou transmitindo para você, está fazendo você olhar para essa energia vital além, né? Então é como se fosse uma ativação. Eu vejo assim, tá? Me fala se faz sentido para você. Pode ser que você já tenha esse conhecimento também. Então é uma confirmação, né? Talvez tudo que eu falei você já sabe. A Cássia voltou, foi energia vital. Depois D, B, C e A. Então a mesma coisa que eu falei, né? Ali do apática. Aí você vai observar. A letra D, a cocriação, tá em primeiro lugar. E por último, a transição da infância. Pode ser que nesse momento você esteja dedicada a cocriar alguma coisa. Então você tá colocando essa energia vital forte nessa área, né? Imagina que se fosse colocar em porcentagens, né?
Vocês podem até brincar um pouco com isso e imaginar assim porcentagens, né? Refletir, quantos por cento eu tô dando para cocriação, né? Também é uma forma legal de se estudar. E se a última é a transição da infância para a vida adulta, provavelmente tem conteúdos aí que é muito comum acontecer, onde a nossa sexualidade tá passeando por aí, menos com a gente. E que tem a ver com a questão da infância. Amília, meu círculo coloquei como o primeiro de todos e vontade de chorar de tristeza. Então, se a gente for pensar das configurações de fábrica, claro que esse é o básico e é maravilhoso já. Só que a gente não tá aqui só para isso, né? A nossa alma, ela anseia por mais, porque é a configuração que o programa que a criação coloca na gente para conseguir continuar expandindo, né? A criação, ela não é fechada, né? Não é uma coisa assim que, por exemplo, né, a gente tá aqui, acabou, ninguém mais vai ter filho, nunca mais vai ter ser humano. Entendeu? Não é assim. Tem uma continuação, porque é parte da expansão da criação, né? Então, se você sentiu tristeza, é um sinal de que talvez esteja travado de alguma forma, né? Talvez não seja na questão da procriação, talvez não seja na questão da cocriação, talvez seja em outras partes, mas significa que talvez você está colocando essa energia em primeiro lugar e esquecendo, ou não sabendo, né? Ou agora você sabe, você não está direcionando ela, entende? Ela tá lá em primeiro lugar. Agora o ranking, como você colocou, vai te mostrar qual tá mais urgente. Que é, na verdade, a última, né? Ou a primeira também. Porque às vezes a gente fica demandando muita energia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que o primeiro lugar foi a troca do prazer. Pode ser que seja uma pessoa que tá em alta excitação, que tá aí, sabe, rodando a energia para tudo que é lado, consumindo um monte de conteúdo erótico, entende? Então ela tá botando toda essa energia. Não quer dizer que tá equilibrada, entende? Então depende muito de cada um. Aí cada um vai se observar, tá? A Cássia, foi isso mesmo. A Laís, ordem. O círculo, todo mundo colocou, que interessante, gente. O círculo na frente. Tem o lado positivo, porque sim, essa energia ela é prioridade soberana, mas aí tem que ver em conjunto com as outras, por isso que tem a relação aí dos papéis. CA de cima para baixo. Você colocou nas laterais. Interessante. Não sei se eu entendi direito, depois você pode até me falar, Laís, mas assim, a ideia era colocar em ranking, né, e depois posicionar a outra. Eu vou focar nas suas sensações, tá? Fraqueza e tontura, visão de uma tempestade no mar escuro. Bom, aí assim, como não dá pra ver exatamente o ranking, aqui eu precisaria aprofundar, eu não vou fazer isso aqui com todo mundo junto, mas a fraqueza e a tontura, né, mostram justamente muitas vezes a confusão, né, que a gente fica ao acessar uma informação nova, o desgaste, né, que a gente pode sentir no processo de despertar, mas também tem os conteúdos que a gente está vivendo, né? Então tá tudo misturado. Depende muito da prioridade que você tá dando aí para as funções. A visão de uma tempestade no mar escuro. É exatamente isso, né? Eu vejo assim como o processo de despertar mesmo, né? Quando a gente está acessando conteúdos mais complexos, e quanto mais a gente está acessando partes que doem mais, a gente pode se sentir assim, perdida, a gente pode se sentir sozinha, desamparada. A vulnerabilidade, acho que essa palavra talvez resuma o que eu quero dizer. A sensação de vulnerabilidade que muitas vezes a gente acessa no processo de despertar, porque a gente está chegando perto de um ponto de dor profundo, mas que vai ser a virada. É aquele momento que a gente está acessando, exatamente o que você falou, o mar escuro. Está perto da sombra, a gente está acessando uma sombra que vai virar um ponto de luz. Então, é o mar revolto, né? Aquela coisa assim, o ego tá gritando. A Fê, coloquei a B em cima e o círculo do lado.
Então a B é o primeiro lugar, né? E o B é a procriação e o círculo do lado. Então, aí você pode refletir, né? Se o B, a procriação, estava em primeiro lugar, pode ser algo que você esteja refletindo, pode ser até no nível da sua alma, uma coisa inconsciente, né? Se questionando, né? Poxa, o que eu tô fazendo com essa função? Eu fiz, eu não fiz? O que eu faço agora, né? Como eu posso direcionar? E isso pode ser feito de um jeito tranquilo, né? Não é para ninguém ficar sentindo culpa ou sentir que deixou de fazer. Não, lembra, somos seres sistêmicos e multidimensionais. Então, tudo faz parte, tudo pertence. Mas a gente pode, né, direcionar isso de uma forma consciente, né? Então, pode ser que nesse momento a sua energia vital esteja focada nisso, né? Nesse questionamento do que fazer, né? Como que eu posso trabalhar isso? Né? E geralmente é uma expressão bem profunda, né, da nossa alma, né? Depende também da fase da vida, né? Eu sei que a Fê tá, né, num processo aí da maturidade e tal, como eu, então a gente tem refletido bastante sobre essas coisas, o que a gente quer da nossa vida, acessando a anciã dentro de nós, né? Então essas reflexões são naturais, né? Certo? Deu uma clareada, gente? Deu uma organizada? Abriu aí uma caixa de Pandora, né? Hoje, parece que eu tô aqui, gente, olha. Não tem jeito. Eu vou abrir. Quem quer abrir caixa de Pandora, ó, me chama que eu sou especialista. Espero que, então, a gente tenha clareado aí. Quem quiser depois me chamar lá no meu... Eu prefiro no WhatsApp, tá? Mas se não tiver jeito, pode chamar no inbox aqui do Instagram. Quem fez o exercício na gravação, ou quiser entender melhor, ou quiser falar comigo, quiser saber também dos atendimentos, me chama, que eu vou respondendo à medida do possível, mas eu respondo todo mundo, tá? E é isso, gente, eu espero de verdade que tudo isso tenha sido um ponto, um marco na vida de vocês, no processo de despertar de vocês, assim como foi pra mim, assim como tem sido pra várias pessoas, né, que estão se propondo, estão aceitando olhar para isso. E que sim, gente, é possível a gente acessar a consciência de quinta dimensão. A gente pode viver em certa medida ainda aqui dessa forma. A nova Terra está pedindo passagem. Cada vez mais que a gente se entregar a isso, a gente vai propiciar isso. E o importante é a gente não desistir, mas é importante a gente também descansar. Então, eu vou sugerir para vocês agora, descansem, o acesso foi profundo, podem refletir, mas relaxem a mente agora, deixem tudo isso decantar e depois vocês voltam aí quando se sentirem mais dispostos mentalmente, energeticamente, emocionalmente, tudo ente. Então, gratidão profunda, gente. Estou muito feliz de poder ter transmitido isso. Isso é parte do meu propósito, é o que eu amo fazer, é para isso que eu tô aqui. Esse tema também é um tema que eu tenho uma missão com ele. E eu amo demais falar sobre sexualidade, relacionamento, propósito, despertar e tudo isso que faz a gente, né, encontrar mais sentido na vida, tá? Então, gratidão, um beijo enorme. Vou deixar vocês por aqui. Descansem, boa semana e seguimos juntos, gente. Gratidão profunda. Um beijo, gente. Tchau, tchau.